É tempo de frente a frente neste Now às 7, hoje com João Ferreira, do PCP, e Bruno Mascarenhas, do Chega. Muito boa tarde a ambos, obrigada pela presença. João, comece por si. A nova proposta do Governo não é suficiente para evitar a greve, introduzir o banco de horas individual, eliminar o travão ao outsourcing depois dos despedimentos e haver também aqui mais manutenção por parte, manutenção de certas proteções, é o que dizem os sindicatos. Faz sentido não se suspender a greve com base nestas contrapropostas? Boa noite. Antes de mais, eu creio que o pacote laboral, no seu conjunto, toca tantas e tão diversas áreas, de forma negativa para os trabalhadores, que devemos olhar para a ação do Governo como uma tentativa natural, compreensível, de procurar condicionar e limitar a adesão à greve, vendo ao mesmo tempo o que é que pode mudar de acessório para conservar o essencial daquilo que está a propor. E o essencial é mesmo uma legislação que, em termos gerais, e depois posso-lhe dar vários exemplos específicos, fragiliza muitíssimo a posição dos trabalhadores. Nós temos hoje em Portugal uma situação que é já marcada por uma precariedade muito alargada. Muitos trabalhadores enfrentam já hoje uma situação de precariedade, de baixos salários também. Ou seja, de instabilidade no trabalho, o que daí decorre para uma instabilidade na vida das pessoas, baixos salários, facilidade de despedimentos. Contrariamente àquilo que se diz, a sucessão de despedimentos coletivos em Portugal mostra que não é verdade que seja difícil despedir em Portugal, infelizmente. Aquilo que se quer é tornar os despedimentos ainda mais fáceis, no caso os despedimentos individuais, é generalizar ainda mais a precariedade laboral, por via de poder haver mais contratos a termo, mais contratos de muito curta duração, mais trabalho intermitente, mais desproteção até de setores que vivem muito desprotegidos hoje, mas face aos quais se tinha conseguido garantir alguma proteção. O caso dos trabalhadores independentes, ou se quiser, dos falsos trabalhadores independentes em situação de dependência económica, o caso dos trabalhadores das plataformas. Este Código do Trabalho vai ao arrepio daquilo que está a ser feito, daquilo que foi feito não só em Portugal, em muitos países, para conseguir alguma proteção destes trabalhadores. Depois temos todas aquelas partes especialmente chocantes. Falou aqui no banco de horas individual. O banco de horas individual tem uma consequência, que é desregular ainda mais, num cenário em que já é difícil para muitas famílias poderem acompanhar os filhos, disporem tempo para a família, compatibilizar o trabalho com a vida familiar. Várias das medidas que constam neste pacote laboral, não é uma nem duas, são várias. O banco de horas é um exemplo disso, o banco de horas individual, porque já existe banco de horas grupal, que já coloca muitos problemas em vários setores de atividade a muitos trabalhadores em conseguir esta compatibilização entre vida profissional e vida familiar. O banco de horas individual vai agravar isto, podendo generalizar situações de trabalho até 50 horas por semana, trabalho não pago. O caso da isenção de horário, alargar as situações em que há isenção de horário, o que no quadro atual torna mais trabalhadores expostos a uma situação em que têm que trabalhar para lá da hora sem as devidas compensações, nomeadamente as que estão previstas na lei, ou seja, trabalho não pago e mais dificuldades de compatibilizar vida profissional e vida familiar. E depois acho que todas as questões, não pouco importantes, embora é possível que o Governo mexa aqui numa coisita ou outra, lá está, mudar o acessório para conservar o essencial, mas são coisas não pouco importantes, do luto por gestacional, da licença de amamentação, etc. Bruno Mascarenhas, quero-lhe perguntar qual é a medida mais ofensiva, se é que posso usar esta expressão, para os trabalhadores que este pacote laboral encerra. Bem, antes de mais, obrigado Patrícia, cumprimento o João. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás e perceber que nós vivemos numa realidade em termos mundiais e até em termos europeus, em que temos que olhar para as empresas e temos que lhe dar alguma proteção. São as empresas que criam emprego, são as empresas que dão trabalho às pessoas. E, simultaneamente, nós também temos que perceber que vivemos numa realidade em Portugal em que o nosso tecido empresarial não é muito robusto. E, portanto, temos que dar condições para que as pessoas possam... Mas as empresas são feitas de pessoas. As empresas são feitas de pessoas. E é exatamente... Não, mas é isso mesmo. Ou seja, todos nós, e é isso que eu gostava de dizer, eu já tive a trabalhar por turnos na minha vida profissional. Quando era mais novo, quis ter uma oportunidade de poder trabalhar e trabalhei por turnos. Portanto, ele trabalhava das 8 às 4, depois trabalhava das 4 à meia-noite. E, portanto, quando nós temos a possibilidade de começar, e sobretudo os jovens, de mostrar valor.
e as empresas querem, sobretudo, reter aqueles que são os mais capazes. E é isso que muitas vezes que acontece. Aquilo que o João estava aqui a falar do banco de horas, estamos a falar de situações em que, e é preciso explicar às pessoas, o João naturalmente é articulado e tem a sua cartilha que aqui traz, mas nós temos que entender o seguinte: às vezes há picos que as empresas precisam dos trabalhadores e depois querem compensá-los mais à frente, dando-lhes a oportunidade de ter uma folga ou compensar essas horas. E é para isso que serve este banco de horas individual? É para isso que serve este banco de horas. É precisamente para haver uma relação entre a empresa e o trabalhor. E o que eu presumo sempre, e tenho sempre esta questão de haver boa fé, ou seja, nós estamos aqui num projeto comum e os trabalhadores têm que olhar para as empresas como sendo também algo que é bom para eles e vestirem a camisola. E eu acho que muitas vezes nós entendemos que, e sobretudo em Portugal, a questão dos direitos adquiridos, é difícil tocar na questão dos direitos adquiridos, mas nós temos que perceber que estamos num mundo extremamente competitivo. Temos que olhar para a realidade como ela é e temos que flexibilizar. Mas a realidade portuguesa também não é algo diferente de tantas outras realidades que nós conhecemos no mundo? O João disse, até na Europa? O João disse, e aí nós estamos de acordo. Nós estamos cada vez a ganhar menos. Estamos cada vez a tornar o mercado mais difícil e o custo de vida cada vez é pior. E, portanto, a forma de resolver isto não é, pura e simplesmente, utilizar os mesmos modelos do passado, os mesmos modelos de sempre. Nós temos que ter a capacidade de, precisamente, nos ajustar. E acho que esse ajuste, sobretudo, se depois olharmos para a questão fiscal, que é quem trabalha mais, não ser tão penalizado do ponto de vista de impostos, quem trabalha mais poder realmente ser recompensado, aí nós temos a possibilidade, que lá está, de crescer ou de subir no elevador social. Mas esta questão, por exemplo, pegando nesta questão em que estão ambos de acordo, na redução salarial, que cada vez existe mais, não é? Cada vez é mais visível, este pacote laboral pode facilitar ainda mais a redução desse valor, desse salário que os portugueses ganham. Continua a defender esta questão? Aí não concordo. Aí não concordo. Eu acho que a flexibilidade... O Chega não concorda com esta medida do Governo? Não, nós concordamos com algumas, não concordamos com outras. Sim, portanto... Vamos ver, há várias medidas... Desde logo não concordamos, só para dizer, com a questão da amamentação, porque acho que não há que entrar na subjetividade e aí não acompanhamos. Mas há outras situações, naturalmente, percebemos que nós temos que nos adaptar à realidade. Nós vivemos num mundo que não é só fechado aqui no nosso retângulo, vivemos numa realidade muito competitiva a nível internacional. Sim, vamos por partes. Não há aqui uma medida que diga os salários vão baixar. Há várias medidas aqui que vão ter como consequência a redução dos salários. Ora, num país que já é marcado por salários baixos, não basta dizer, bom, com isso a gente não concorda, quando depois está a concordar com as medidas que vão conduzir a isso. Por exemplo, todas as medidas relacionadas com o fim do pagamento de subsídio de férias e de Natal e com passar a pagar isso em duodécimos. É meio caminho andado para mascarar os baixos salários. A pessoa começa a ganhar um bocadinho mais ao fim do mês, mas quando dá conta perdeu o subsídio de férias e de Natal, e sabemos que já houve tentativas de governos anteriores de retirar definitivamente subsídios de férias e de Natal. Depois, há um ataque... Não diga isso porque as pessoas continuam a receber. As pessoas continuam a receber, mas havia intenção... Recebem é parcelado. Certo. Havia intenção de um governo, há uns anos, no tempo da Troika, começou por tirar subsídio de férias e Natal, depois passou para esse truque do pagamento fracionado, que ajuda a mascarar os baixos salários, e depois quando a pessoa dá conta, tem na mesma baixos salários e não tem subsídio de férias nem de Natal, com o argumento, aliás, na altura veio também, nem todos os países têm, já há países que não têm, e portanto, lá está, a gente tem que dar condições de competitividade às empresas. O problema é que quem tem este discurso sistematicamente olha para a competitividade das empresas única e exclusivamente a partir de um único fator, o fator trabalho. Admitindo desgastar o que puder, socavar o que puder esse fator, liberalizar a legislação do trabalho, baixos salários. Quando a competitividade das empresas é garantida a partir de um conjunto de outras medidas. Que é a Microsoft, sobretudo quer fazer 10 mil milhões de euros. Eu ouvi pacientemente. Agora gostava também de dizer alguma coisa. Não é só isso, João. A competitividade das empresas é garantida de outras formas, atacando os custos dos fatores de produção. Nós temos hoje uma economia que, em setores estratégicos,
estratégicos é controlada por meia dúzia de grupos económicos, na sua maioria estrangeiros. Os custos do crédito, os custos da energia, das telecomunicações, dos combustíveis, da eletricidade, são custos que pesam na estrutura de custos e muito das nossas empresas, sobretudo das micro, pequenas e médias empresas. É olhando a esta parte dos custos das empresas que nós podemos tomar medidas, para além de outras, que o Governo pode tomar, que ajudem, que incentivem a competitividade das empresas. Não falei em nacionalizações ainda. No caso de alguns destes setores, sim. No caso de alguns destes setores é necessário retomar o controle público sobre os setores estratégicos, é essencial, até para garantir a competitividade e a sobrevivência de um amplo tecido de micro, pequenas e médias empresas. Depois, eu também trabalhei por turnos. Que não funcionou. Não foi só Bruno Mascarenhas que trabalhou por turnos. Eu também trabalhei por turnos. E mais do que isso, para além da minha experiência direta, fruto de funções que fui tendo ao longo do tempo de representação, tenho um conhecimento que posso dizer alargado de muitos setores de atividade económica, da realidade de muitas empresas, de vários setores de atividade económica no nosso país, de norte a sul. E sei bem o que são os abusos que de norte a sul, dizer assim, eu parto sempre do princípio que não há abusos. Esses abusos existem hoje e é necessário alterar a lei, em muitos casos, para atacar esses abusos. É necessário atacar o recurso abusivo ao trabalho temporário, é necessário atacar o recurso abusivo aos bancos de horas que já existem, e não é só para picos de trabalho. As empresas precisam... Peço desculpa, agora eu gostava de falar. Últimos 30 segundos para as empresas precisam de se adaptarem a picos de trabalho. Muito bem, a lei tem instrumentos para garantir isso. Não é preciso desregular completamente, deixar a vida dos trabalhadores na mão dos patrões para garantir isso. Isso é uma cartilha que existe contratos de muito curta duração, existem horas extraordinárias, podem ser pagas em períodos de Vou só dar 10 segundos, Bruno Mascarenhas, mesmo, e peço-lhe que seja rigoroso mesmo neste tempo para terminarmos. Voltamos outra vez ao mesmo. É naturalmente que temos que defender os trabalhadores e as famílias, portanto, e está perfeitamente claro. Agora, também temos que ter, e sobretudo, a possibilidade de contratar. E defendemos as famílias quando podemos, e os jovens têm a oportunidade de poderem ser contratados, e de alguma forma, se nós flexibilizarmos um pouco, dá confiança às empresas, dá confiança às empresas, exatamente o contrário do que diz a nossa Constituição, que os jovens devem ter uma proteção especial no acesso ao primeiro emprego. Obrigada pela presença de ambos. Não tem uma proteção especial. Neste frente a frente, no Now às 7. Sim, senhor, muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde.